Glórias a Deus. Graça, paz e misericórdia sobre as nossas vidas. Essa manhã é uma manhã tão especial, tão profética, tão poderosa. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 57. Deixa aberto lá que a gente vai falar um pouquinho, vários versículos a gente vai comentar, então é importante que fique aberto no Salmo 57, tá bom? Amados, em alguns momentos da nossa vida, todos nós passamos por adversidades, né? Ninguém, absolutamente ninguém, está isento disso. O forte, o fraco, o rico, o pobre, o crente, o incrédulo. A calamidade, ela alcança, ela iguala todo mundo. Não tem diferença para um e para outro nesse caso. As aflições, amados, elas fazem parte da vida na terra. Elas fazem parte da vida humana. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, passais por tribulações, passais por calamidades, mas tende bom ânimo. Essa é a palavra que o Senhor traz para a nossa vida. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas, amados, como é possível? Como é possível ter bom ânimo, ter paz no meio de uma calamidade? Como isso é possível? Sim, Jesus, o Senhor diz que é para a gente ter bom ânimo, ter paz. Mas como é que eu consigo isso? Como é que isso é possível? Amados, a Bíblia, ela nos conta histórias de várias pessoas que passaram por calamidades, passaram por tribulações. Jó é uma história bem conhecida, né? Que ele perdeu sua família, perdeu suas propriedades, perdeu tudo que ele tinha. Também a história de Jeremias, um profeta que precisou profetizar para o seu povo, né, para a sua nação, durante um exílio, durante uma invasão da Babilônia. Ele precisou passar por isso. Como foi difícil para Jeremias. O próprio Jesus, ele passou pelo Calvário, ele sofreu, ele sentiu na sua pele a dor, ele chorou amargamente no Getsêmani. Todos nós passamos, amados. Mas hoje, eu quero trazer para você uma palavra acerca da história de Davi. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Meu Deus, como é que um homem que é segundo o coração de Deus pode passar por uma calamidade? Nós vamos falar aqui da experiência dele. Está lá no Salmo 57, versículo 1. Diz assim a palavra: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. Então, Davi, ele passou por esse período, ele passou e no meio das suas calamidades, Davi, ele não fala só calamidade, ele fala essa palavra no plural. Ele diz calamidades. Então foram muitas aflições, foram muitos problemas, muitas perseguições. Davi estava realmente no meio de um tormento. O que é que significa, meu amado, minha amada, a palavra calamidade? A palavra calamidade, lá no dicionário, se você quiser ir lá olhar depois, diz assim: calamidade, grande mal comum a muitos, série de desgraças que vem sobre alguém, infortúnio público, catástrofe, epidemia. Lá no dicionário, calamidade tem dizendo epidemia. Hoje nós estamos vivendo num período onde a calamidade, ela alcançou o mundo todo. Ela alcançou várias nações. Mais do que nunca, meus amados, nós precisamos aprender a ter bom ânimo, a ter paz em meio à calamidade. Então, Davi, voltando, né, para a história de Davi, em meio às suas calamidades, ele decidiu se abrigar. Ele procurou um lugar de abrigo.
Quando ele escreveu esse Salmo 56, ele estava escondido dentro de uma caverna. Por quê? Vamos ver em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 3. Davi estava fugindo de Saul, que tentava matar ele. Diz assim o versículo: chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da caverna, no lugar mais profundo da caverna. Eles estavam muito bem escondidos lá naquela caverna. Porém, queridos, quando nós lemos o Salmo 57, nós vemos que a caverna não era o abrigo de Davi. Ele estava escondido na caverna, mas a caverna não era o abrigo dele. Porque ele diz: pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas eu me abrigo. Para o povo judeu, para o povo hebreu, as asas, quando fala essa palavra asas, ela tem um significado um pouco diferente. A gente vê a asa de anjo, a asa de passarinho, né? Mas para eles, esse sentido de asa é algo mais profundo, é algo diferente. As asas significa as orlas das vestes. Vem de uma palavra hebraica chamada canaf. As orlas das vestes. O judeu, ele veste assim, um manto. Isso aqui, a orla da veste, é chamado, vou vir para cá para o pessoal do Instagram me ver. Aqui, a orla da veste, eles chamam de asas. É na orla das vestes do judeu, conhecido como as asas. Onde está aqui? Isso aqui, ó. Chama de tissi, justiça, justiça. É onde está a justiça de Deus. Eles acreditam que se tocar na orla da veste, se tocar no tissi, é curado. Por isso que aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela foi atrás de Jesus, pedir atrás de sua cura, ela tocou na orla. Ela tocou na orla das vestes porque ela sabia que dali sairia poder. Lá em Malaquias 4:2, vamos dar uma olhadinha lá rapidinho. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, Jesus, trazendo cura na orla das suas vestes, nas suas asas, na sua canafe. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Isso aí fala de alegria, de liberdade. Nós vamos pular, nós vamos celebrar, nós vamos adorar. Estaremos soltos como bezerros felizes na estrebaria. Amém, amados? Então, Davi, ele encontrou o seu lugar seguro, o seu abrigo, à sombra das orlas, das vestes do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ali era o abrigo de Davi. Não era a caverna. A caverna era só um lugar de esconderijo. O abrigo de Davi era debaixo da sombra das orlas das vestes do Senhor. Hoje, meus amados, nós estamos em nossas cavernas particulares, né? E estamos escondidos dentro das nossas casas. Mas só é possível ter bom ânimo se nós, durante as nossas calamidades, se o Senhor, Ele for o nosso lugar de abrigo. Só tendo o Senhor como o nosso lugar de abrigo, estamos verdadeiramente seguros. Davi, ele abrigou a sua alma em Deus. Ele diz aqui, lá no Salmo 57, ele diz: pois em ti a minha alma se refugia. Ele abrigou a sua alma. E o que é a alma? A alma é o nosso ser interior. A alma são os nossos pensamentos, são as nossas emoções. Ele passou pela calamidade, sim, ele passou. Mas a sua alma,
ela estava em paz. A alma de Davi, em meio à calamidade, ela permaneceu em paz. Vamos ver aqui algumas atitudes que Davi tomou, que ele fez, né? Durante as suas calamidades. Primeiro, ele pediu misericórdia a Deus. Lá no Salmo 57, ele começa: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Nós já pedimos misericórdia a Deus essa manhã aqui, amém? Hoje é um dia de pedir a Deus misericórdia, de levantarmos o nosso clamor aos céus, dizendo: misericórdia de nós, ó Deus, misericórdia de nós como nação, misericórdia de nós como teu povo, como povo que se chama pelo teu nome. Davi, ele também se refugiou em Deus. Ele diz: à sombra das tuas asas eu me abrigo, eu me refugio. Davi, ele clamou ao Senhor, está lá no versículo 2: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Davi firmou o seu coração em Deus. No versículo 7 do mesmo salmo diz: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Davi, ele cantou louvores a Deus, ele rendeu graças a Deus, está lá no versículo 9 do mesmo capítulo: render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Amados, quando nós nos abrigamos em Deus, as calamidades, elas perdem o foco. Deus, ele vira o foco de tudo. Deus é o alvo dos nossos pensamentos. Deus é o alvo das nossas ações. Diante desse posicionamento de Davi, Deus, ele enviou o socorro. Quando colocamos Deus como foco e não as calamidades, quando tiramos as calamidades da nossa frente e olhamos só para Ele, só para Deus, clamamos a Deus, abrigamos em Deus, pedimos a Deus, oramos ao Senhor. Quando colocamos toda a nossa vida, quando colocamos a nossa alma ligada com Deus, as calamidades, elas perdem o foco. Lá no Salmo 57, do 3 ao 7, a gente vai ler. Diz assim a palavra: Ele, Deus, dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Aí no meio de tudo isso que Davi estava observando, ele exalta. Ele diz: sei exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda a sua glória. Aí ele olha para a calamidade e diz: armaram a rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram a cova diante de mim. Aí ele olha para Deus e diz: mas eles mesmos caíram nela. Aleluias, aleluias. Deus enviou o seu auxílio e livramento. Deus envergonhou os perseguidores de Davi. Deus enviou a sua misericórdia. Deus enviou a sua fidelidade. O Senhor fez com que os inimigos de Davi caíssem em suas próprias armadilhas. Glória a Deus. Nesse lugar de abrigo, é possível sim ter bom ânimo. É possível sim ter paz. É possível, meu amado. Possível, meu irmão, minha irmã querida. Teve um momento em que a alma de Davi estava abatida, mas aí ele olhou para Deus. Ele olhou para Deus. E aí ele declara, veja a declaração dele lá no versículo 7. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme.
cantarei e entoarei louvores, glórias a Deus, aleluia. Onde você está na sua casa, glorifique a Deus, exalte o nome dEle, aplauda ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é poderoso. Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. E aí Davi, ele vai e dá uma ordem para a sua alma. Ele ordena a sua alma, ao seu ser interior, as suas emoções, a sua mente. Ele não se deixa aprisionar pela ideia da calamidade. Ele pega e dá uma ordem à sua alma. Lá no versículo 8, ele diz assim: desperta, ó minha alma, acorde, acorda, alma. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Eu quero acordar a alva. Então, Davi despertou a sua alma, ele pegou a sua harpa, ele acordou antes do dia raiar, ele acordou a alva antes do dia nascer, ele rendeu graças, ele cantou louvores a Deus. E amados, ele escreveu o Salmo 57. Como é que uma pessoa escreve um louvor, uma adoração, escreve um salmo tão poderoso dentro de uma caverna, fugindo? O alvo de Davi era Deus, o abrigo de Davi era o Senhor. Desperta, alma. As almas que estão aí angustiadas, estão aí feridas, estão aí sofrendo, desperta, alma. Olha para Ele, olha para Ele. Ele é o teu abrigo, Ele é o teu lugar seguro, Ele é a tua confiança. É nele que você precisa depositar a sua força, é nele que você precisa depositar toda a tua esperança. É nele que você tem paz, é nele que você tem um abrigo seguro. Oh, Rabassuri Kamanai. Hoje, amados, o Senhor está dizendo para mim, para você: o Senhor, sou o teu lugar de abrigo. A sua caverna não é suficiente para você ter paz. Não é suficiente. Só o Senhor, Ele é capaz de te dar essa paz que você procura. Que você procura em tanta coisa, mas não encontra. Porque só nele existe a verdadeira paz. Lá em João, capítulo 14, versículo 27, diz assim a palavra: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amados, o mundo, ele só tem caverna. O mundo, ele só tem caverna para nos oferecer. Ele só tem isso. Um lugar de aparente proteção. Não estamos seguros. Se você for estudar, for ler essa palavra, Davi, ele estava bem escondidinho lá no fundo da caverna, mas o inimigo dele entrou na caverna. Saul, ele entrou na caverna. Saul só não tocou em Davi, não foi por causa da caverna. Saul não tocou de Davi porque o abrigo de Davi era Deus. Deus deu livramento a Davi dentro da caverna. O mundo só tem caverna para oferecer. Jesus, Ele é o único abrigo seguro, onde eu e você podemos abrigar a nossa alma, abrigar as nossas emoções, colocar todo o nosso ser. Essa palavra que o Senhor tem para mim e para você, nessa manhã profética, nessa manhã onde toda a nação, todo o Brasil, está tirando por um momento o seu olhar da calamidade, está colocando o seu olhar nele, o seu olhar nele. Olha para Ele, olha para Ele, olha para Ele, somente para Ele. Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso lugar seguro, amém? Que o Senhor, Ele te abençoe poderosamente, que o Senhor te guarde, o Senhor estenda o seu manto,
as orlas das suas vestes, onde você pode se abrigar, as sombras das orlas das vestes do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.